Oi, tudo bem? Tô aqui após uma corrida, né, gravando o nosso momento de reflexão. Eu sempre gosto de fazer essa pausa, porque após a corrida sempre é um momento muito bom, porque durante a corrida a gente faz aquela conexão com a gente mesmo. Oi, Yane, seja bem-vinda. Acabei de sentar aqui, né, após a corridinha que eu fiz hoje. E eu falo corridinha, depois eu fico rindo, porque a minha filha sempre fala assim, minha mãe fala corridinha, mas aí vai ver, ela correu mais de 10K, né? Bom dia, Ju, tudo bem? E aí eu vinha refletindo sobre o que tem acontecido, né, esses dias. Pelo menos uma vez na semana tem chovido aqui em Barueri e alaga. E outro dia eu saí bem tarde do escritório, né, e tava escuro e eu não vi. Quando eu saí na avenida, estava alagado, não vi a rua. E não tinha como eu voltar para trás. Eu fiquei pensando, e agora, como eu faço? E eu vi alguns carros passando. Eu falei, bom, pelo menos dá para eu atravessar do outro lado. E eu fui andando e não tinha mais como seguir com o carro. Porque parecia um rio mesmo, passando ali na Alameda Araguaia. E aí eu parei, né, no estacionamento da concessionária da Audi e fiquei aguardando. E estava chovendo e a correnteza forte, e eu não sabia de onde vinha essa correnteza. Só que não passava carro, de jeito nenhum. E os carros que tentaram passar, porque tem gente que ainda tenta passar, foi trazido de volta para trás. Então eles estiveram obrigados, né, a aguardar passar essa tempestade. Eu falo tempestade porque é igual a nossa vida, né? Quando a gente tá na nossa zona de conforto, eu sempre falo zona de conforto, que é aquilo que a gente já sabe lidar. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Tudo aquilo que a gente sabe lidar é a zona de conforto, tanto uma situação ruim como uma situação boa. Só que também não nos acrescenta nada, porque a gente não muda. Se tá muito bom, a gente não tá crescendo. Se tá muito ruim, a gente tá ali na dor e também não cresce, porque você só se martiriza, só fica com um chicotinho na frente e, pra trás, né? Se martirizando. Então, é como se fosse uma tempestade em alto mar. Você pegou um barco e lá veio a tempestade. E naquele momento não tem o que a gente fazer. E você precisa tomar uma decisão rápida. E às vezes a decisão que você toma naquele momento, eu falo que isso é os imprevistos da vida. E você é obrigada a tomar uma decisão, porque nesse momento aconteceu algo que te força a sair da zona de conforto, que são esses imprevistos que não dependem da gente, mas as decisões que a gente vai tomar dependem. E aí quando você toma essa decisão de lidar ali no momento presente, e você fica assim, se eu tivesse pensado diferente ou de outra forma, eu teria feito diferente, mas você estava no meio da tempestade, você precisava, né, tomar uma decisão. Oi, Tiane, seja bem-vinda. E essa decisão, quando você está no meio da tempestade, nem sempre vai ser coerente. Porque você vai ficar pensando, nossa, por que eu não vi isso antes? Por que eu não olhei a previsão do tempo? Por que eu, né, não fiz uma pausa e analisei as condições? Então, como eu falei, eu saí e estava escuro. Estava chovendo sim, mas não tinha como eu ver. Eu só fui ver quando eu já estava lá na rua. Eu fui ver que não tinha rua. Eu falei, e agora, o que eu faço? E eu falei assim, ali deve ser a rua, e aí dava pra passar um pouquinho. Eu falei, dá pra passar. Mas aí quando eu segui mais um pouquinho, não tinha como passar. E aí eu fiquei esperando mais ou menos 1 hora, até essa tempestade, aquela correnteza toda passar. E eu fiquei pensando, toda semana tem acontecido isso, ou na terça ou na quarta-feira. Nessa terça também teve. E tem sido uma coisa frequente. Só que é uma vez na semana que isso tem acontecido. Só que agora eu tô mais atenta.
eu fico olhando para fora, vejo, né? E quando eu não consigo vir embora mais cedo, analisar. Então, quantas vezes a gente está no meio de uma tempestade e não tem como você saber. Se acontecer de novo, sim, mas quando acontece um imprevisto, já está aí, né? Imprevisto. O que você pode fazer naquele momento a não ser tomar uma decisão rápida? O que eu posso fazer nesse momento? Eu já estou no meio da tempestade, eu estou no meio daquela correnteza. O que eu faço agora? Né? E eu poderia ficar assim, meu Deus, eu poderia ter olhado antes e não ter entrado no meio daquela água. Porque não tinha rua, gente, vocês não têm noção. Não tinha rua. Oi, Nena, seja bem-vinda. Só via água, mas estava escuro, não tinha como ver até eu chegar ali e ver que não tinha como passar, que eu tinha que esperar. E eu vim pensando sobre isso porque aqui tá tudo molhado, porque choveu ontem à noite, né? E eu fiquei pensando muito e refletindo que tudo isso a gente interliga com a nossa vida também. Que a gente não vai saber lidar no momento e depois que acalma a tempestade, depois que passou, aí você fica assim, nossa, nem parece que teve tempestade. E a nossa vida é assim também. Desde que a gente siga em frente, desde que a gente carrega as responsabilidades. Eu fui responsável, sim, mas não fui culpada, porque a culpa, eu tive uma visão muito ontem, fazendo analogia com a culpa. Sabe aqueles explosivos que está a ponto de estourar e você está ali grudado nele? A culpa é isso. Pode qualquer momento estourar, só que você não vai estourar, você fica ali presa, não sai do lugar. Quando você assume a responsabilidade por algo, realmente eu poderia, sei lá, dar uma pausa, olhar para ver se estava forte a água, não estava, como que eu ia passar no meio dali se eu não estava vendo a rua direito. Então, eu poderia ter ficado parada no lugar que eu estava, mas o que eu fiz? Eu andei mais um pouco. Só que lá na frente eu vi que não dava. Teve gente que tentou passar. Eu parei e fiquei esperando aquela água passar. E quem tentou passar, eu vi o que aconteceu. A correnteza devolveu, né, o carro para trás. Oi, Lili, seja bem-vinda. Devolveu esse carro para trás. E aí o que acontece? Às vezes a gente quer tentar passar a força, né? E a correnteza vai te trazer de volta para trás. Então tem que esperar, tem momentos que a gente precisa esperar. Não tem como eu passar pelo meio daquela água com um carro. Eu estou dirigindo um carro. E aí nem eu vou, porque a pé não passa e de carro não passa. Tem que aguardar passar a tempestade. Tem que aguardar passar aquela correnteza. E nesse momento, o que eu vou fazer? Nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei uma agenda e fui escrever. Escrevi as coisas que tinham acontecido naquele dia. Escrevi o como eu estava me sentindo. Só que no primeiro momento, vou falar o que aconteceu. Eu passei pela catraca e o guarda poderia ter falado assim: ô, minha senhora, tá alagada ali, não tem rua. Tem certeza que você vai sair assim mesmo? Eu fiquei culpando ele. Eu falei, nossa, ele podia ter me avisado, porque estava escuro, não tinha como eu ver. Mas ele estava lá fora vendo toda a situação. E eu fiquei culpando ele. Depois eu falei assim, gente, mas ele deveria estar com outros pensamentos, entendeu? Então, eu não tenho que fazer isso. Quem estava dirigindo o carro era eu, quem estava ali era eu, quem tinha que tomar a decisão era eu, né? Então, eu não podia ficar culpando o rapaz. Mas até o outro dia eu ficava assim, puxa vida. Eu comentei com algumas amigas, né? E todas elas, ele poderia ter avisado? Poderia, mas daí também já foi. Eu não preciso ficar olhando para trás, eu lidei com a situação, né? Mas o que aconteceu? Poderia ter sido diferente? Também poderia. Mas aí é naquele momento que você vai ter que tomar decisão e você vai ter que esperar essa tempestade passar, essa correnteza passar. Hoje eu passo pelaquela rua e eu fico imaginando como que veio aquela correnteza. Não sei de onde veio, mas ela vem muito forte. Então, esse mês, toda semana, uma vez na semana, isso tem acontecido. Então agora a gente já sabe, a gente já fica mais atenta, né? Mas na primeira vez que isso aconteceu e estava à noite e eu saí, não tinha como eu saber, né?
Então isso acontece na nossa vida também. Quantas vezes a gente está no meio da tempestade, tem que decidir rápido o que vai fazer, e muitas vezes você vai ter que sair do meio da chuva. Você vai ter que sair daquela correnteza e esperar ela passar, para você continuar, né? E nesse momento a gente só tem uma coisa a fazer, né? Que é entregar a direção da nossa vida, né? Para aquele que consegue conduzir o barco na tempestade, que é Deus. Ele acalma o mar, Ele acalma as tempestades, Ele acalma tudo. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar primeiro. A gente precisa se acalmar primeiro. Porque no meio da tempestade, se a gente ficar no meio da tempestade, a gente vai ficar igual à tempestade. E não é isso que Deus espera de nós. E não é isso que nós mesmos não esperamos. Porque depois a gente vai olhar e vai exigir a calmaria, vai exigir a decisão para a gente que nos favorece. Mas se não nos favoreceu, não nos culpemos por isso. O acolher com amor, o se acolha sem julgamento, no primeiro momento é esse, né? Se acolha. Eu só posso fazer alguma coisa quando algo está na minha frente parado. Eu posso decidir sobre isso, né? Mas eu não consigo. Se eu não aceito, eu também não olho para aquilo. Então, quando, já levando para o emagrecimento, né, que a gente fala muito, quando uma pessoa fala assim, mas como eu vou me aceitar se eu estou acima do peso e eu não gosto? Então, o que acontece? Se você não aceita a forma como você se vê, como que você vai mudar isso? Porque você deixa de se ver. Oi, Penha, seja bem-vinda. Você deixa de se ver. Então, você precisa aceitar para poder olhar para aquilo, para você tomar uma decisão. Então, primeiro você aceita, acolha, né? E após isso, você vai conseguir olhar com calma para poder tomar uma decisão. E essa decisão tem que estar sempre pautada, né, com as nossas orações, com aquilo que dá dentro do nosso coração. Porque quando a gente se conecta com a nossa intuição, a gente está conectado com a voz de Deus dentro de nós. E eu gosto muito, né, da corrida, eu sempre divido isso aqui com você, porque ela me traz esse momento de conexão com Deus, essa conexão comigo mesmo. Então, para mim, é o que eu gosto. Então, eu sempre incentivo a cada pessoa escolher algo, identificar algo que vai fazer com que você tenha essa conexão. Não precisa ser a corrida, não precisa ser a caminhada, porque cada pessoa tem algo que vai se identificar. Então, esse é o convite. Para que, se você está no meio da tempestade, para, porque não tem como continuar no meio da tempestade. Você tem que parar. Não tem como seguir em frente. Você precisa parar. Porque quando o barco está ali, agitado, o mar está muito agitado, se os marinheiros, os condutores experientes, eles exigem muita força. E quando é muito forte a tempestade, não tem como seguir em frente. Você vai precisar fazer uma pausa, vai precisar parar. Enquanto você não parar, você não vai conseguir olhar ao redor. E enquanto você para, essa tempestade também vai passando. Então, na nossa vida vai ter muitos momentos assim. Então, o convite é, sempre que você estiver no meio da tempestade e sem querer, né, e você foi obrigado a tomar uma decisão naquele momento, você precisa fazer essa pausa. Não fique segurando essa culpa. Pegue só a responsabilidade de você estar presente ali. Porque tudo que a gente está presente, em qualquer situação que a gente está presente, a gente tem a responsabilidade, passiva ou ativa, né? Então, traz isso e olhe para dentro, se perdoe, aceite e tome uma ação a partir disso. Porque somos pessoas em construção, somos eternos aprendizes. E a gente aprende todos os dias, né? E esse aprendizado nem sempre é fácil, né? Vai exigir da gente, vai doer sim, mas faz parte. Você vai sair disso mais forte, sabendo lidar com... Quando acontecer a mesma coisa, você já vai saber lidar.
E ainda, se alguém estiver passando ali, você vai falar assim, ei, não vai aí não, faz uma pausa, para. Porque senão você vai, ficar sem ação. E às vezes não tem como sair e a pessoa vai se perder no meio do mar. Porque fica muito forte. Então, nesse momento, a gente faz o quê? Entrega a direção para Deus. Né? Um beijo. E hoje é meu segundo dia fazendo a reflexão ao vivo. Então, obrigada a você por estar presente, Anne. E é muito bom conseguir compartilhar com você a mensagem que eu sempre trago após a corrida. Né? Um beijo e tenha um excelente domingo.